ministra Maria Isabel Galotti tomou posse como ministra substituta do TSE em setembro de 2022 e agora assume como titular do TSE em uma vaga destinada aos representantes do Superior Tribunal de Justiça na Corte Eleitoral. Galotti atua como ministra do STJ desde 2010. A nova ministra efetiva do TSE se formou em Direito pela Universidade de Brasília e fez especialização em Direito e Estado também na UNB. Já atuou como advogada, como juíza no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e como procuradora da República. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral é formado por 7 ministros. São 3 representantes do Supremo Tribunal Federal, entre os quais são eleitos o presidente e o vice-presidente do TSE. A Corte também tem 2 representantes do Superior Tribunal de Justiça. E o mais antigo na Justiça Eleitoral ocupa o cargo de Corregedor-Geral Eleitoral. Também há 2 representantes da classe dos advogados, nomeados pelo Presidente da República. Cada ministro tem um substituto da mesma origem. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de junho de 2024, o mês em que começa a temporada de caça ao bolsonarismo. Mas não é disso que nós vamos falar ainda, só na próxima edição, que será por volta de 9h30, 10 horas. Agora nós vamos falar do Tribunal Superior Eleitoral. O tribunal prepara uma surpresa desagradável para bolsonaristas como Nicolas Ferreira, Caroline de Tone, Ricardo Salles, Alexandre Ramagem e os 3 filhos de Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos. E isso acontece porque havia uma expectativa de que o novo TSE, a nova configuração do Tribunal Superior Eleitoral, seria boa para o bolsonarismo e seria até de direita na visão de alguns. Mas a coisa não é bem assim e, muito pelo contrário, pode constituir uma grata e profunda decepção para a extrema-direita. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Com a saída de Alexandre de Moraes e mudança na presidência, o Tribunal Superior Eleitoral terá nova correlação de forças e mira fake news nas eleições. À frente do cargo, agora, Carmen Lúcia pretende dar prosseguimento ao combate à desinformação agora na eleição municipal de 2024 e focar na fiscalização do uso de ferramentas de inteligência artificial, que é uma preocupação que já vinha tendo o ministro Alexandre de Moraes, que cede a vaga para ela. Nas vagas do STF, o Moraes era o presidente e a Carmen Lúcia era a vice-presidente. Então agora a dança das cadeiras vai produzir uma nova configuração. Então vamos ver essa nova composição do TSE. A Carmen Lúcia, que era vice-presidente, passa a ser presidente. O Cássio Nunes Marques, que era o mais antigo na representação do STF, vira vice-presidente. O André Mendonça chega ao TSE por uma questão de rodízio, né? Então o TSE vai ter 2 ministros bolsonaristas na sua composição. Raul Araújo, que também é bolsonarista de 4 costados e que inclusive foi o único a dizer que Bolsonaro não ficaria inelegível, não deveria ficar inelegível por conta do caso dos embaixadores. E aqui Maria Isabel Galotti. Maria Isabel Galotti foi colocada na cota da direita, de uma composição majoritária de direita no TSE. Mas a coisa não é bem assim, muitos andaram dizendo, mas é
menos bem assim do que se pensava. Os representantes restantes, que são representantes da advocacia, André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques, esses foram indicados por Lula e são da cota progressista, junto com Carmen Lúcia, que é tida como da cota progressista do TSE e que não vai dar moleza para a extrema-direita. Mas e a Maria Isabel Galotti? Vai dar moleza para a direita? Não é bem assim. Vamos conhecer um pouco de Maria Isabel Galotti. Antes, é bom lembrar que o último ato de Alexandre de Moraes no TSE nega recurso a Bolsonaro contra a inelegibilidade. Foi o último ato e o Bolsonaro fica pedindo essas coisas só para poder se vitimizar, né? Ele sabe que não vai obter isso, mas ele pede, o TSE nega e aí ele vai para as redes se vitimizar. Mas isso vai valer de pouco para ele, como você vai ver neste domingo, ao longo das edições do Blog da Cidadania neste domingo. Seja como for, Maria Isabel Galotti Rodrigues, ela é de 1963, 28 de julho, e é uma magistrada, e em agosto de 2010 ela foi indicada para o STJ pelo então presidente Lula. Ela é filha, neta e bisneta de ex-ministros do STF, que num judiciário que é quase um feudo, né? Vai passando de pai para filho. Quem tem um pai, um tio, um avô, não é, que seja importante no judiciário, ele coloca os descendentes lá. Isso é um grande problema do Poder Judiciário brasileiro. Bom, ela é filha, neta e bisneta dos ministros do STF, Otávio Pires e Albuquerque Galotti, Luiz da Assunção Galotti, Antônio Pires Albuquerque, bem como a esposa do ministro do Tribunal de Contas da União, Walton Alencar Rodrigues. Otávio Galotti é um ministro que teve atuação não tão distante no STF e muito conhecido. Bom, o fato é o seguinte: o que esperar da ministra que herdará caso que atinge inclusive os filhos de Bolsonaro? Isabel Galotti assumirá a corregedoria do TSE em setembro e será responsável por investigações eleitorais. Uma ministra que chegou a ser cotada para assumir uma vaga no STF durante o governo Bolsonaro será a nova xerife da Justiça Eleitoral e terá sob sua alçada investigações que, além de poder impor condenações extras de inelegibilidade ao presidente, tem o condão de tirar do jogo eleitoral figuras de proa do bolsonarismo, como os deputados Nicolas Ferreira, Caroline Detone, Ricardo Salles e Alexandre Ramagem, além de Flávio Eduardo e Carlos Bolsonaro, filhos do ex-mandatário. Isabel Galotti assumirá a corregedoria do TSE em setembro e, com isso, herdará todos os processos de investigação eleitoral que acusam Bolsonaro e aliados dele de crimes como abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Com Bolsonaro e o ex-candidato a vice Walter Braga Neto fora do páreo, o processo que mira em torno do ex-presidente ou acusa de disparo massivo de fake news contra Lula nas eleições de 2022 é acompanhado de lupa por interlocutores do Bolsonaro, porque pode abreviar a carreira política dos herdeiros dele e de pré-candidatos nas eleições municipais, como Ramagem, que deve disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. Se condenados, eles podem ser considerados inelegíveis. O fato de as acusações girarem em torno do tema das fake news é apontado por advogados que acompanham o dia a dia do TSE como um fator que pode agilizar o julgamento do caso. Isso porque o combate a notícias fraudulentas é uma das principais pautas da Carmen Lúcia, futura agora presidente do TSE. A disposição de Carmen Lúcia de, ao suceder Alexandre de Moraes no posto, manter o TSE
com a guarda fechada contra ataques digitais é lembrada por advogados como fator adicional de que a ação de investigação judicial eleitoral que acusa Jair e outras 48 pessoas de integrar um ecossistema de fake news não vai ficar sem resposta. Isabel Galotti, dizem advogados que acompanham a justiça eleitoral, tem independência e não tem perfil de engavetar casos rumorosos. Ministra do STJ, indicada por Lula em 2010, é filha, neta e bisneta de integrantes do Supremo e casada com o ministro do Tribunal de Contas, Valton de Alencar Rodrigues. Ninguém acredita que essa ministra do STJ, que chegou às cortes superiores pela mão de Lula, apesar de ser tida como conservadora, vai passar o pano para os filhos de Bolsonaro. Ela tem o respeito da magistratura e está longe do perfil de um Nunes Marques, de um André Mendonça ou de um Raul Araújo. Então aí você pode esperar que a vida fácil para o bolsonarismo no TSE ainda está longe de chegar esse dia. Talvez se ele conseguir de alguma forma dar um golpe no Brasil. Caso contrário, o TSE vai continuar sendo um território inóspito para ele. Até porque, tem uma coisa, tudo que o TSE fizer pode ser desfeito no STF. Alguns dizem que são só questões constitucionais, mas quem viu o que aconteceu no STF nos últimos anos sabe que, se for necessário, o STF entra em qualquer área e faz qualquer coisa, porque o que está em jogo é a democracia brasileira. E vamos em frente. Bom, o Brazão, isso aí é grave, hein? O assassino de Marielle Franco, ele sabia da operação contra ele e preparou o gabinete para a operação do caso Marielle, disse a Polícia Federal. O conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, preparou seu gabinete, segundo a Polícia Federal, para a operação que o prendeu. O Domingos Brazão, né? Ele preparou o gabinete que o prendeu sob suspeita de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle. A PF apontou em seu último relatório, no qual constam as análises dos materiais apreendidos no dia da operação, que Brazão limpou o gabinete do Tribunal de Contas do Estado. A Polícia Federal encontrou poucos documentos. Isso precisa ser apurado, não é? É um escândalo que bandidos saibam o que a Polícia Federal vai fazer. Deve ter gente da Polícia Federal, não é, envolvida com esse sujeito. O PT vê parlamentares envelhecerem enquanto o PL e o PSOL rejuvenescem, né? Aqui você tem o Boulos, né? O Nicolas Ferreira, do PL, e o PT, uma das figuras de pro é o Suplicy. Claro que aqui é um pouco de exagero, né? Tem gente mais jovem que o Suplicy no PT, mas o PT precisa rejuvenescer de qualquer maneira, porque realmente as pessoas, apesar de o Suplicy ter uma... O Suplicy é um exemplo, que não quer dizer que isso simbolize o PT. O Suplicy está lá porque ninguém que já votou no Suplicy quer deixar de votar nele, porque ele é um homem muito digno, apesar de às vezes criar uns problemas e tal. Mas o Suplicy, a imagem dele mostra que o PT está envelhecendo. O pessoal está rejuvenescendo com o Boulos, né? E é por isso, inclusive, que o Boulos é candidato a prefeito de São Paulo e não um petista. Bom, enquanto isso, os candidatos de esquerda que não foram à Marcha para Jesus, eles vão à marcha LGBT, a parada LGBT que vai acontecer em São Paulo e que é um evento muito importante para o Brasil. Vai haver mães de homossexuais aí, e no momento em que as pessoas estão sendo rotuladas e perseguidas pela extrema-direita no Brasil, pela sua orientação sexual, pela forma como querem viver as suas vidas, algo sobre o que ninguém, absolutamente ninguém nesse mundo tem direito de opinar, de qualquer maneira, né? Então é muito importante essa participação desses políticos para dar maior legitimidade a essa causa.
Do Centrão ao PL, Lira acena com poder a partir dos rivais. O Lira, ele está operando aí uma mágica, né? Ele é capaz de conseguir indicar o candidato dele a sucedê-lo com apoio da esquerda e da direita. Vamos ver o que esse sujeito vai conseguir fazer. Mas na verdade ele vai ter que ser alguém, o governo só vai apoiar, apesar de o PL ter uma bancada de 100 deputados, o PT tem quase 70 deputados aí e também é uma força, a esquerda tem aí um total de uns 120 votos num congresso de 513. A esquerda tem um poder de desequilibrar a disputa, então não dá para passar o trator em cima, né? E o bolsonarismo quer privatizar praias, porque esse negócio, só para você ter uma ideia, por que o bolsonarismo está tão preocupado em privatizar praias, com a questão das praias e tal? Sabe por quê? Porque é um negócio que envolve 213 bilhões de reais. É por isso que o bolsonarismo está nessa. Enquanto isso, a Haddad pede 700 milhões para expandir o Bolsa Família no Rio Grande do Sul, que é uma região onde o Bolsa Família, que é um programa aplicado muito mais no Nordeste, mas não só no Nordeste, foi muito estigmatizado no sul do país, e agora pode ser o Bolsa Família que vai ser uma espécie de boia de salva-vida para aquela população. O presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, no ano de eleição municipal, está sendo acusado de relação com uma organização criminosa, o PCC. E esse sujeito é uma eminência parda na Câmara dos Deputados, é um sujeito que tem uma influência muito grande de direita, né? E quando ele cair, a Glaze se defende das acusações de que gerou crise querendo apoiar um candidato do PSB em Curitiba, mas o PT, o Zeca Dirceu é de Curitiba, quer ser candidato a prefeito, mas as chances do PT em Curitiba são muito pequenas. Curitiba é bolsonarista, é morista, é uma cidade que caiu num reacionarismo extremamente grande, apesar de ter muita gente boa de esquerda progressista lá. E as Forças Armadas vão permitir alistamento de mulheres pela primeira vez em 2025. E elas vão poder chegar pelo menos perto da infantaria, das ações de combate. Ainda que o senso comum diga, ah não, mulher é fraquinha, não pode, no mundo inteiro mulheres são usadas sim nas Forças Armadas até para missões mais perigosas. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.